farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira e quero dar-te as boas-vindas à 33ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é: o que condena alguém ao inferno? Uma boa pergunta. Como eu costumo dizer, para uma boa pergunta não há nada como uma boa resposta. É muito importante teres luz sobre esta questão, pois há muita ignorância a este respeito. E um mau entendimento pode conduzir a alguém a grande sofrimento. Uma deficiente informação pode levar alguém a grande perdição. Muitos não saberão que há duas classes de pessoas que são lançadas no inferno, e não apenas uma, como é entendimento popular. Segundo o que lemos na Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 9:17, lemos o seguinte, escutemos com muita atenção: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Que os ímpios sejam lançados no inferno não será novidade para ninguém, pois o ímpio é o incrédulo, o irreligioso, o ateu, o herético, o cético, o profano, o sacrílego, tudo aquele, enfim, que vive de costas para Deus e a sua palavra, que nada querem com Ele e as suas coisas. Agora, que os que se esquecem de Deus sejam lançados no inferno, não sendo ímpios, já uma grande fatia dos que me escutam provavelmente não saberá, e deverá sabê-lo, pois pode pertencer a esta classe sem ter disso consciência. Temos então aqui duas classes de pessoas cujo destino é o inferno. Se alguns dos que me escutam se encontram na primeira classe, este aviso deve soar-lhes grandemente letal, como aviso de morte eterna. Atenção, cuidado, pecadores declarados, pois os ímpios, lemos na Bíblia, serão lançados no inferno. Mas nota agora que eles têm quem os acompanhe. Quem são os seus companheiros? Nós vemos na Bíblia que são todos aqueles que se esquecem de Deus. Dos que me escutam, quantos haverá que, não pertencendo à primeira classe, pertencem contudo à segunda classe? E quero que saibas que a probabilidade de tu pertenceres à segunda classe é muito grande, como vais ver. Podem não ser pecadores declarados, e ainda assim, sem o saberem, vir a ser companheiros daqueles que agora até evitam ter por perto. Sim, refiro-me aos ímpios. É verdade. Evitas hoje andar com os ímpios, e não sabes que poderás tê-los por companhia por uma eternidade. Primeiro quero mostrar-te como podes estar, e com toda a probabilidade estás, nesta classe dos que se esquecem de Deus. Vamos fazer um teste de verificação. Não há nada como fazermos um teste. Em primeiro lugar, estás nesta classe se te tens esquecido da infinita majestade de Deus. Os anjos louvam a Deus de dia e de noite, impressionados com a sua majestade. Será que te impressionas com a majestade humana, como já aconteceu na tua experiência, porventura diversas vezes? Como não te impressionas com a majestade divina, que é incomparavelmente superior? Pois é. Mas a tendência para nos impressionarmos com a majestade humana excede em muito a tendência para nos impressionarmos com a majestade divina, que é bem superior. Tens-lhe oferecido canções, orações, louvores, como às vezes fazes em relação a tantos? Tem sido esse o teu estado habitual, fazeres isso? Ou tens tido apenas espasmos de lembrança dele quando há catástrofes ou dificuldades na tua vida? Se não é o teu estado habitual de alma, não te enganes, pois tens-te esquecido dele. Em segundo lugar, estás nesta classe se te tens esquecido das suas misericórdias. É bom que saibas que lhe deves tudo. O ar, a água, a comida, a saúde e tanta coisa mais. Será que recebes a ajuda de amigos da qual não te esqueces, nunca te esqueces, quando eles te ajudam, e te esqueces daquele que é Deus, das suas misericórdias, que são tantas e tão mais valiosas do que qualquer benefício que possas receber de quem quer que seja? Estás nesta classe, em terceiro lugar, se te tens esquecido das suas leis. Costumas perguntar, antes de fazeres qualquer coisa que seja, está certo aos olhos de Deus aquilo que eu vou fazer? O que é que Ele acha que eu devo fazer? Será que conheces as leis dos homens e ignoras as leis de Deus? Rendes a César o que é de César e não rendes a Deus o que é de Deus? Em quarto lugar, estás nesta classe se te tens esquecido da sua presença. Diante dos homens, tu não fazes coisas que fazes em privado, sabes bem disso. Tens consciência que ao fazeres isso, te tens-te esquecido desse modo
da presença de Deus, de que Ele está presente, dele que tudo sabe e que tudo vê? Em que lugar estás nesta classe se te tens esquecido da sua justiça? Será que tens pecado como se amanhã não houvesse juízo? Deus é justo e não tolera o pecado. Ele diz na sua palavra, em Gálatas 6:7, que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se não houvesse justiça, imperaria o caos. Não é assim até na nossa sociedade? Deus terá inevitavelmente que fazer justiça, pois Deus é um Deus de ordem, lemos na Bíblia. Então, como vais sair neste exame? De certo que reprovado, e provavelmente não terias disso consciência. Quero agora abordar sumariamente algumas razões normalmente invocadas para o esquecimento de Deus. E a primeira razão é o medo de Deus. O medo de Deus por teres pecado. E alguns invocam isso. Sabes que o ofendeste e escondes-te, como fez Adão? Se não tivesses pecado, nada te daria maior alegria do que buscar a sua presença e ter comunhão com Ele. Não faças como a avestruz, que pensa estar seguro ao colocar a cabeça debaixo da areia. Mas não está. É assim que as avestruzes fazem. Outra razão para o esquecimento, a falta de amor a Deus. A sua lembrança não te traz alegria? Se alguém te começa a falar dele, tornas-te impaciente? Por que será que te tornas impaciente? Porque não o amas. Nós procuramos a companhia daqueles que amamos. E por isso, estas duas coisas têm sido um problema para ti, certamente. O medo de Deus, por um lado, e a falta de amor a Deus, por outro lado. Outra razão para o esquecimento é o amor ao pecado. Pensar em Deus e continuar a pecar é incompatível. Quem ama o pecado prefere, inevitavelmente, este e não a Deus. Nota agora algumas falsas desculpas para te esqueceres de Deus. Alguns dizem, não sei se é o teu caso, mas alguns dizem, ele nunca se me revelou. Isso é falso. Para além de, provavelmente, alguém já te ter falado dele, as coisas criadas deixam todos sem desculpa. Ele revelou-se por meio da criação. Nota o que está escrito na Bíblia. Que as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpa. Lemos isto em Romanos 1:20. Outra falsa desculpa. Pensar sempre nele e não esquecê-lo é difícil. Se invocas isso, tal não é verdade. A verdade é que não te tens esforçado. Das coisas que tu te interessas, não te esqueces. Até usas agendas e lembretes, etc. Como podes dizer então que é difícil? Mas mesmo que fosse difícil, serias culpado na mesma, pois não te lamentaste de o teres esquecido, não choraste por te teres esquecido dele. Vãs desculpas são as desculpas de facto do homem. O nome de Deus está assinado em toda a parte, em toda a criação, até no teu próprio corpo. Vê como é que tu foste formado. E na história dos muitos livramentos da tua vida que ele realizou, de perigos, de doenças, de acidentes, etc. Ou seja, é muito fácil, como vês, pertenceres à classe dos que se esquecem de Deus, e estes serão companheiros dos ímpios no inferno. Tem cuidado. Lemos na Bíblia, em Lucas 16, que os que são lançados no inferno ouvirão: lembra-te. Aliás, isso está escrito em relação a alguém que caiu no inferno. Abraão disse-lhe: lembra-te, lembra-te. Como uma mensagem torturadora. E serão torturados com o lembrete: lembra-te, lembra-te, exatamente porque se esqueceram de Deus. Mas a Bíblia tem uma boa notícia para o pecador, para que ele se livre do inferno, uma mensagem salvadora, não torturadora, mas uma mensagem salvadora, uma mensagem de esperança, uma mensagem para ti, e por isso é que eu produzi este vídeo. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos teus pecados, para te levar a Deus e para te livrar do inferno. Jesus experimentou o castigo que mereces. Quando ele estava na cruz, ele experimentou ser desamparado, ser abandonado por Deus, que é o que te esperaria e te esperará a ti se não te converteres. Para que tal não suceda a ti, ele experimentou isso, ser lançado num abandono e num desamparo total na cruz do Calvário. Ele mesmo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Sim, ele foi abandonado por Deus para tu não seres abandonado. Porque ele, quando foi à cruz, foi lá em teu lugar para te substituir e te poupar a esta situação. A minha mensagem agora para ti é: lembra-te,
Lembra-te agora, mas cheio de felicidade, para não teres que te lembrar depois, cheio de amargura, de pranto e de lágrimas. A Bíblia diz em Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não te esqueças de Deus e Ele nunca se esquecerá de ti. A Bíblia diz que quem nele crê, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz Deus em Hebreus 13:5. Que Deus te ajude a tomar a melhor e maior decisão da tua vida. Que assim seja. É o farol